Olá, amigos. Sejam bem-vindos à Casa de Assistência Fraterna Recanto da Paz. Mais uma vez, você está aqui nesse ambiente virtual, a nossa sala de amparo, para dar início ao seu tratamento espiritual. E eu lhe convido a fazer reflexões sobre o tema Observando a Mente. O Espírito Miramês nos traz uma intrigante visão do que seja a mente. Ele nos diz que o Espírito, ele é o centro energético de atividades que não dá para medir. São muitas as atividades, mas todas elas estão reguladas por leis justas. A mente é como o chuveiro da alma. Isso me chamou bastante atenção. Miramês está querendo dizer que aquilo em que estivermos pensando cairá sobre nós mesmos, de modo a nos libertar ou nos encarcerar. No que você acredita? Dependendo do teor dos nossos sentimentos, essas ideias são impulsionadas e se tornam o que nós chamamos de realidade. Pode-se dizer que a mente é responsável pela criação de pensamentos, pelo raciocínio, pelo entendimento, pela memória, pela emoção e também pela imaginação. Todas as habilidades cognitivas de uma pessoa surgem dos seus processos mentais. É habitual que se estabeleça, às vezes, uma confusão entre cérebro e mente. Natural. Vamos aqui, de uma forma sem aprofundamento, dizer que o cérebro, fazemos aqui uma metáfora, né? Que o cérebro é um órgão que se encontra na cavidade craniana, todos nós já sabemos, e que apresenta uma grande quantidade de neurônios, ou seja, aquelas células do sistema nervoso. Muito bem, nós podemos também comparar o cérebro como a parte física de um computador e a mente como o programa que esse computador possui, ou programas, né? Que é um conjunto de programas, que são os softwares. Eu diria que essa é a parte inteligente que alimenta os dados dessa máquina física do homem. Sem ela, não existe o estímulo que chega ao organismo e produz uma resposta. Essas as nossas reações. A mente encarrega-se do processamento da informação que recebemos, permitindo-nos responder e desenvolver uma determinada conduta. É aí onde entram as nossas emoções, a nossa imaginação, né? Todo o nosso entendimento, toda a nossa clareza sobre aquilo que chega até nós e como isso será processado. Por isso, é bom notar a importância de aprendermos a observar a nossa mente. Ou seja, como estão os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos? Como nós reagimos? Nós ainda somos muito levados, né, pela rapidez da resposta? Ou nós primeiro paramos, observamos, refletimos, para depois de avaliado chegar a um comportamento? Nós já sabemos que devemos nos manter vigilantes frente a esses impulsos mentais, muitas das vezes inferiores, pois eles causam distúrbios de difícil reparo na máquina física. Lembremos, contudo, que resguardo não é medo.
é o bom senso a nos ajudar em ângulos diferentes em todas as nossas escolhas. O fato de nós estarmos encarnados é para que nós possamos aprender a aprender e melhorar a maneira como nós reagimos, perceber o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e mesmo sabendo que eles ainda são responsáveis pela maioria das nossas respostas, busquemos melhorar cada vez mais o nosso modo de refletir, de fazer escolhas para seguir adiante. Você já se deu conta que todos os dias acontecem mudanças no seu modo de pensar e agir? Talvez não acontece sempre, mas talvez você já tenha parado para pensar nisso. Outras vezes acontece, de uma maneira não muito elaborada, não muito pensada, instintiva. Ficamos ligados a uma ilusão de que somos o mesmo todos os dias, mas isso não é verdade. A nossa mente está em constante movimento. Ou seja, eu, espírito, estou fazendo mudanças constantemente, porque estou movimentando energia através dos meus pensamentos, da minha vontade, e isso vai impactar no corpo físico, vai impactar em tudo ao meu redor também. E essa talvez seja a palavra que mais nos define: movimento. Reflita melhor sobre isso. Quando existe a necessidade de fazer uma mudança na vida, é porque a pessoa está se sentindo insatisfeita, infeliz, às vezes não se sente valorizada, não está encontrando um sentido real para a sua vida profissional, enfim. Ou simplesmente tem a necessidade de aperfeiçoar o que já aprendeu. Isso é movimento. Isso nos leva constantemente a resultados mais aprimorados. É o momento em que nós nos enchemos de coragem para tomar uma grande decisão, para mudar. É como o nosso celular, que vez por outra passa por atualizações para poder funcionar melhor. Não é assim que acontece? Tem pessoas que preferem esperar que alguém as conduza, que digam o que elas precisam fazer, se sentem mais confortáveis sendo dependentes para alguma experiência da vida. Essas têm a mente bonsai. Você já ouviu falar nessa palavra? Mente bonsai? Ou melhor, sobre bonsai? É claro que aqui nós estamos falando de uma metáfora dessa bela técnica ornamental em relação à mente humana. No bonsai, é uma planta em que nós vamos cortando, podando as suas raízes, os seus galhos, colocamos num vaso pequeno para que ela não se desenvolva. Queremos dar uma forma diferenciada, mais contorcida, então colocamos arame. Então, é isso que essa frase quer dizer, a mente bonsai, né? Que algumas pessoas têm a mente bonsai, porque esperam tanto do outro, esperam tanto acontecer de fora para dentro, que vão se moldando de acordo com o que a vida lhes oferece, com o que as pessoas dizem ao seu respeito. E nós sabemos que nós temos uma grande facilidade para sermos influenciados. A ponto que Kardec pergunta isso numa das perguntas, a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e atitudes.
E os espíritos, respondendo, dizem que muito mais do que imaginais. E influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E é claro que, nesse momento, a resposta não foi voltada apenas para os espíritos desencarnados, mas para todo o grupo de espíritos encarnados e desencarnados. Nós mesmos influenciamos dentro da nossa profissão. Então, eu como professor influencio os meus alunos, eu como pai influencio os meus alunos, você como mãe influencia os seus filhos. No caso pai, eu falei alunos também, mas os filhos. Enfim, nós estamos constantemente nessa teia de influências. E é necessário que nós tenhamos mais consciência do que chega até nós. De que tipo de influências nós estamos nos alimentando, se boas ou ruins. Na vida, nós temos uma chuva de influenciadores e precisamos avaliar e desatar os laços que nos ligam. Por isso é bom reprogramar pensamentos antigos ou também aqueles pensamentos que não são mais válidos, são inúteis. Existe uma frase de William James, um pensador norte-americano, que diz que pessoas podem mudar as suas vidas mudando as suas mentes. Por isso, vamos buscar mudar hoje a nossa visão de mundo, observar mais os nossos relacionamentos e extrair realmente o que for útil, observar os nossos pensamentos e ver como eles nos direcionam, analisar como nós formamos esse ambiente em que nós chamamos de mente, onde estão aí registradas todas as nossas experiências e que geram os nossos hábitos, todo o nosso conhecimento, para que nós possamos fazer uma mudança adequada. E para isso é importante que estejamos em sintonia com o nosso bem-estar. Então eu lhe digo que, uma dica, aprenda a vibrar na frequência do seu desejo de mudança, da sua vida pessoal. Você precisa identificar as oportunidades, refletir e amadurecer suas ideias. Assim você se sentirá mais seguro, mais segura para ir em frente. Você não deve permitir também que a ansiedade seja o estímulo de sua mudança, pois a ansiedade é uma emoção que não vibra em sintonia com a sua paz de espírito e com a sua decisão para fazer essas mudanças. Desenvolva paciência e seja estratégico nas suas decisões. E de uma forma ainda mais profunda e segura, eu posso lhe dizer, confie em Deus, pois nada resiste ao amor. Uma mente educada opera maravilhas. E uma mente que ama é o próprio céu na alma, onde Deus habita com a presença dos espíritos puros, convive conosco mais de perto. Façamos melhores escolhas. No lugar de darmos muito espaço para a doença, pense mais na sua saúde. Ocupe-se todos os dias em aprender algo edificante. Leia. Assista a um bom filme. Alimente de boas conversas. Ouça música. Enfim, ame a vida. Ame-se. Se olhe diante do espelho não apenas para ver o seu aspecto estético, mas observe o seu olhar,
trabalhe um brilho especial. E isso só é possível quando você está amando. Não amando no sentido tão diminuto da palavra, mas amar porque você se sente útil. Amar porque você está diante das oportunidades e quer viver cada uma delas. Faça essa experiência. Eu encerro a nossa reflexão de hoje com um dizer aqui do Espírito Miramês, onde ele comenta assim, dizendo que nós precisamos nos concentrar mais no amor. E ele diz: concentra-te no amor, sem que o devaneio da mente divida a meditação. Sente no coração e deixa que o rosto denuncie esse estado superior. Desce a cortina dos olhos e uns 10 minutos bastarão para que, pondo as tuas mãos em alguém que padece, restabeleça-lhes o ânimo. A farmacopeia universal está dentro do teu coração em tamanho compatível com a tua estrutura, porém elástica até o infinito. É um belíssimo pensamento. Então, que essa nossa estrutura elástica possa se expandir em amor, possa se expandir na atividade do bem, na paciência, na tolerância e principalmente no perdão. Quantas das vezes nós ainda estamos adoecidos, sofrendo, porque ainda nos sentimos magoados? Amemos, meus irmãos, não apenas da boca para fora, não apenas a palavra, não apenas por uma simples leitura, pelo ato poético. Amemos a nós mesmos, fazendo a vontade do Pai. E assim nós estaremos amando o nosso irmão e encontrando Deus em nós. Eu lhe convido nesse instante para que você me acompanhe na prece de Cáritas, essa ode ao amor, à caridade, onde Cáritas, esse Espírito, nos diz: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, piedade para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita
e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, beleza e perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força do progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Amigos queridos, recebam o nosso abraço da equipe de trabalhadores encarnados e dessa equipe espiritual chamada Equipe José de Arimateia. Que nós possamos receber nesse momento, todos nós, essas bênçãos oferecidas pelo Pai, por intermédio desses trabalhadores do bem, aliviando as nossas dores, o nosso sofrimento, as nossas dúvidas, as nossas inquietações, alimentando a nossa esperança. As nossas atitudes de humildade e de perdão, a fim de que possamos alimentar em nossos corações a paz, a esperança e o amor. Tenhamos todos uma excelente atividade. Durante a semana, busque ouvir mais vezes esse áudio. Pode ser até antes de você ir dormir. Mas procure ouvir para refletir. E procure vibrar no bem, na sua melhoria. Ajude-se para que o céu possa também fazer a sua parte e te ajudar. Receba um abraço.